relação entre a família, a escola e a aprendizagem, e quem trabalha com essa relação, costuma ouvir muitas frases que nos fazem pensar no tema que nós vamos trabalhar. Uma frase, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido: no meu tempo era muito diferente, eu respeitava meus professores e meus pais. Hoje em dia os pais não estão nem aí e os filhos também. Ou ainda do outro lado, porque na verdade nós estamos falando de lados por enquanto. A escola fica me chamando para quê? No meu tempo, se minha mãe fosse chamada na escola, era encrenca, na certa. Hoje em dia, chamam por qualquer coisinha, não tenho tempo para isso, eu preciso trabalhar. Tenho certeza que vocês identificaram alguma desses personagens. Pois bem, essa situação faz com que os educadores se perguntem e reflitam sobre essas perguntas. Como poderão professores e pais bem educar suas crianças e jovens? Segunda pergunta: qual é a função social da escola? Como se constrói um sujeito e como se constrói um aprendiz? E, finalmente, qual é o papel da família e da escola na formação de um cidadão? Sabe-se que a criança ou jovem precisa aprender entre a família e a escola e desenvolver papéis diferentes da forma de ser filho e de ser aluno. Percebam que eu falei entre, certo? Então, voltando à primeira pergunta: como poderão professores e pais bem educar suas crianças e jovens? A primeira coisa que me ocorre é com clareza, que precisamos ter para promover desenvolvimento. A segunda coisa que me ocorre é compromisso com a tarefa de educar, porque não se educa entre uma novela e outra, no final de semana, deixando para lá. Ou seja, nós precisamos não apenas ter claro o nosso papel no desenvolvimento dessa criança, como também ir conduzindo esse processo. O objetivo que queremos ensinar, o que queremos ensinar para os nossos filhos ou para os nossos alunos? E uma última situação relacionada a essa pergunta é no desempenho adequado do papel de pai e de professor. Quando o professor é professor, ele ensina o aluno a ser aluno. Quando os pais desenvolvem papéis de pais, eles ensinam seus filhos a serem filhos. Por exemplo, uma frase como essa: você que sabe, meu filho. Não, quem sabe muitas vezes não é a criança, é a mãe. Ou continue achando desse jeito, continue, sem ter uma interferência, sem que a mãe explicite ou discuta com ele. E agora, vamos para a segunda pergunta. A resposta continua a ser imediata. Qual é a função social da escola? É ensinar. Mas ensinar o quê? Quando e como? Vivemos hoje uma sociedade que tem uma tendência de fazer um empurra-empurra, ou uma terceirização bastante preocupante. A família, chamada desestruturada, a criança que tem alguma coisa, e eu preciso de um laudo para poder incluí-la. Ele não aprende, como se não fosse conosco. Entenderam a dificuldade que os educadores têm tido para implicar-se no processo de aprender e de ensinar de um aluno? Mas se eu sou o professor, eu tenho que saber como ensiná-lo. E aí vamos para a terceira resposta. Como se constrói o sujeito e como se constrói o aprendiz? Uma criança se percebe sujeito quando ela vive pertencimento e individuação em sua família. E o que seria isso, pertencimento e individuação? É quando ele se percebe fazendo parte daquele grupo familiar, ele porta o seu sobrenome. E individuação, quando a família consegue diferenciá-lo naquele grupo. E o sujeito aprendiz nasce a partir dos modelos ensinantes que ele recebeu ao longo da sua vida. A forma como ensinamos, a forma como encaminhamos as questões educativas vão construir esse sujeito de modelo aprendiz. E a quarta pergunta é proposta para esse módulo, que é: qual é o papel da família e da escola na formação de um cidadão? Afinal, qual é esse papel, né? Primordialmente, que ambas sejam o que deve ser. A família tem de ser família e a escola precisa ser escola. E o que se entende por família, afinal?
né? Existe uma questão aí de família estruturada, desestruturada. O que é uma família, vamos chamar de boa? É um grupo de pessoas, são aquelas pessoas que vivem um compromisso duradouro, tanto de cuidados quanto de formação dessa criança ou jovem. Eles estão pautados em laços afetivos, e aqui cabe um parênteses. Laços afetivos nem sempre são beijinhos, nós podemos viver também entre tapas e beijos. Sob uma organização hierárquica, tornando-a funcional. Quando eu digo tornando-a funcional, eu retomo lá o entre tapas e beijos, porque existe um mito de que a família é boa, e estou chamando de boa por causa do funcional. Ela é a família que não tem briga, que as pessoas não discutem e que as pessoas se calam. E na verdade, uma família boa é uma família que funciona como educadora e que faz tudo isso que nós estamos propondo. E a escola? O que é uma boa escola? Na verdade, a escola é um valor social. É um espaço para que todos aprendam em grupo, no grupo e para o grupo. Ou seja, é um espaço privilegiado para aprender sistematicamente e subjetivamente sobre e com o mundo. Esse espaço, ele tem que favorecer que esse sujeito faça essa leitura de mundo e que perceba a hora que ele é aluno e a hora que ele é filho. E as famílias, quando chegam na escola, quando chegam para você, coordenador, eles precisam perceber, vou falar do meu filho para a escola e nessa escola ele é aluno. Ou seja, uma criança vai para a escola porque ela precisa de um espaço de relação com o conhecimento e com os conhecedores e os seus parceiros. Essa parceria, ela precisa ter um clima emocional favorável para que a criança tenha a coragem de desestabilizar, porque aprender é desestabilização. A aprendizagem promove mudanças no sujeito e na sua forma de ver e entender o mundo. E essas mudanças vão, obviamente, repercutir numa sociedade que pede esse sujeito, precisa dele para que ele mude o seu contexto. Então, essa é uma relação delicada e requer aproximações do entendimento que nós, da escola, podemos fazer. Então, agora, vamos retomar ao título do nosso trabalho para que nós possamos concluir a ideia. A relação família, escola e aprendizagem, conflitos e caminhos. Então, nós já sabemos que para que uma criança aprenda, ela vai precisar de uma família que funcione como família, que cumpra com os seus compromissos de família. E cumprir com os seus compromissos de família não é fazer a lição do aluno, não é ir lá na escola reclamar que eu não gosto da professora. É se colocar no papel de pai e mãe ou avó, que tem muitas crianças que são criadas pelos seus avós, conduzindo, propiciando uma rotina para que ela estude, para que ela faça as tarefas dela, para que ela entenda por que ela vai à escola, que ela compreenda que quando ela vai à escola é um outro lugar diferente da família. A escola precisa ser ensinante, ela precisa receber o seu aluno. A família entrega o seu filho para a professora e para a escola, e a escola recebe o seu aluno. O meu aluno, ele é diferente do seu filho, porque aqui ele vive em grupo e ele está submetido a regras de uma instituição. Essa criança poderá aprender de que forma? Tendo essa relação muito clara e que esses conflitos não sejam conflitos de desencontros ou de descaminhos, mas que sejam conflitos que nos levam a uma relação verdadeira. Então, quais são os caminhos que podem favorecer para que essa criança, para que esse aluno, para que esse jovem aprenda? E tem sido a escola a instituição que está promovendo esse encontro. Reuniões na escola para explicar para os pais a rotina. Como é que é a rotina da escola? Os pais têm uma tendência, lembram lá no começo, de dizer no meu tempo não era assim, tal. Não era mesmo. A escola de hoje é feita para a criança de hoje, para o momento de hoje, que é um momento muito diferente de todos os pais, mesmo que essa mãe seja muito jovem, mesmo que esse pai seja muito jovem. Explicitar para a família como é que a escola funciona,
que a mãe entenda que aqui ele é nosso aluno e ele está submetido a regras, a procedimentos que fazem parte dessa instituição. Essas fronteiras bem estabelecidas favorecerão que essa criança se perceba como um aprendiz. Quem é o aprendiz? O aprendiz é o sujeito que aprende, sou eu que aprendo. Eu tenho uma família, eu tenho minha professora, mas eu aprendo. Então, a professora não precisa me dizer copie, porque como sou eu que aprendo, eu copio, eu sei o que eu tenho que fazer. A minha mãe não precisa ficar dizendo, faça lição, porque como eu sou aluno daquela escola, eu sei a mãe que eu tenho, a mãe me fez um enquadramento adequado para esse desenvolvimento desse papel. E a criança chega em casa e diz assim, mãe, hoje eu tenho lição para fazer. Vocês devem estar pensando assim, ai meu Deus do céu, isso é um ideal, é um sonho que a gente não pode atingir. Podemos sim. E vocês vão ver, eu sei que vocês estão começando um trabalho agora, vocês vão ver como a repercussão desse trabalho vai ser muito maior do que vocês vão conseguir imaginar. E agora, até para fechar a ideia mesmo, eu queria lhes lembrar uma coisa. Uma criança para superar, e a gente já falou que a aprendizagem está muito ligada à superação, ela precisa respeitar. Respeitar a si mesma como sujeito, respeitar os seus companheiros, a professora como professora e seus pais como pais. À medida que ela respeita, se reconhece, ela consegue fazer esse processo de aprender. Isso só acontece quando uma criança recebe limites. E os limites são as fronteiras relacionais que estabelecemos com ela. Por isso é que essa relação é tão importante e ela precisa ser pensada, refletida com seriedade. E eu desejo a todos vocês um bom trabalho e que vocês consigam desenvolver essas fronteiras de uma forma bastante prazerosa.